Polícia Civil divulgou nesta terça-feira novos detalhes sobre a morte de Ienay Amorim, de 31 anos, ocorrida após um acidente registrado na MG 050 aqui em Itaúna. O caso é tratado como suspeita de feminicídio. O chefe do 7º Departamento da Polícia Civil, o delegado Flávio Destro, classificou a ocorrência como atípica e afirmou que ao longo de 24 anos de carreira nunca se deparou com uma situação semelhante. De acordo com a investigação, os laudos periciais indicam que a vítima morreu entre 1 e 2 horas antes do acidente. Segundo o médico legista Rodolfo Ribeiro, a morte pode ter sido causada por traumatismo craniano ou asfixia. Conforme explicou no momento da colisão, Ienay Amorim, já estava sem vida, o que reforça a suspeita de que o acidente tenha sido provocado após o óbito. Vamos conferir os detalhes. É uma situação absolutamente atípica, né? O que chegou à Polícia Civil, através das imagens da praça de pedágio, é uma situação atípica, uma situação diferente e que de imediato despertou, né, a necessidade de um aprofundamento, de diligências, né, de movimentação da Polícia Civil para verificar o que havia acontecido até aquele momento. Porque em 24 anos de carreira eu nunca vi uma situação dessa em que uma pessoa conduz um veículo numa rodovia do banco do passageiro, né, com a pessoa que estava no banco do motorista desacordada. Então, de fato, aquilo estava indicando a ocorrência de algo grave e que até o momento veio a se confirmar com as diligências realizadas, com os exames periciais que foram realizados, os depoimentos que foram colhidos, inclusive com o dele, em que, embora não confesse de forma completa, né, o que aconteceu, mas ele deu informações relevantes sobre a questão da agressão que praticou contra a vítima, né, batendo com a cabeça dela no veículo por mais de uma vez, né, a questão da constrição no pescoço, utilizando-se da mão direita, né, em uma região em que a perícia médico-legal identificou mesmo uma possível asfixia por constrição do pescoço, né, então isso veio a justificar toda a movimentação, a lavratura do auto de prisão em flagrante e a ratificação dessa prisão também. Doutor, ele nega que ela tenha passado pela praça de pedágio desacordada ou morta e diz que ela ameaçou ele de morte e que então jogou o carro na frente do micro-ônibus, é isso? Na verdade, ele confirma que ela estava desacordada na praça de pedágio, naquele momento. Sim. Ele não diz que ela estava morta, ele não confirma, ele não confessa isso. Mas que ela estava desacordada em razão tanto das agressões na cabeça quanto do movimento de constrição do pescoço dela, que ela desacordou e que ele deu sequência então à viagem, que ela recuperou, segundo ele, a consciência durante o trajeto, mas que por mais de uma vez ele agrediu a vítima, batendo a cabeça dela contra o veículo e também fazendo a constrição do pescoço, utilizando-se da mão direita. Mas no momento em que a praça de pedágio, em que ele passa pela praça de pedágio, ela estava desacordada, ele tanto confirma como a imagem também mostra isso, né? Em que ele atravessou e que ele, segundo narra, fez isso em defesa, né? Em razão de se defender de agressões que ela estava praticando contra ele também, e que isso foi uma ação visando a sua própria defesa. O que, na nossa opinião, no nosso entendimento até esse momento, não confirma. O que o senhor constatou no corpo dessa vítima? Bom, inicialmente, no primeiro exame microscópico, nós observamos que ela tinha 2 lesões frontais na região frontal e mais poucas escoriações nos antebraços. E ao examinar a cavidade craniana, nós observamos que ela tinha um traumatismo cranioencefálico, ou seja, uma hemorragia cerebral. Esses foram os achados iniciais. Quando fomos acionados para fazer uma revisão, nós aprofundamos o exame microscópico em uma região onde não é o protocolo de que é a região mais profunda e posterior do pescoço. Nesse segundo momento, nós observamos o que a gente chama de sufusão hemorrágica, que é o quê? É um sangramento fora das artérias, disseminado no pescoço, que é muito compatível com uma compressão cervical externa, que é a compressão que o autor relata ter sido feita na vítima, né, com a compressão com a mão.
Ela não eram lesões compatíveis com um acidente de trânsito, por exemplo? Não era compatível com acidente de trânsito de forma alguma, por ser do lado direito, né, contralateral ao cinto, né, e numa região onde era muito sugestivo de uma compressão circular. Quais seriam as causas da morte? É difícil precisar qual seria uma das duas causas da morte. Tanto o traumatismo encefálico quanto a asfixia podem ter sido a causa da morte, ou as duas coisas concomitantemente. Não tem como precisar uma ou outra causa. Mas pelo acidente ela não morreu? Pelo acidente não. Há quanto tempo dá para estimar o tempo que ela estava morta? Então, é difícil dizer com precisão o tempo anterior, mas pelos achados eu acredito que até umas 2 horas antes é possível de que ela estaria morta já. Mas essa dinâmica no corpo, depois que já aconteceu, é difícil de precisar. Pequenos horários, sempre é difícil de precisar. Gente, que situação, hein? Imagina só. A mulher já estava morta quando passou pelo pedágio. Foi decisivo aquele vídeo, que inclusive está nas nossas redes sociais, na hora que a atendente ali do pedágio vê que tem algo errado e pergunta se está tudo bem. Logo em seguida, ela já aciona lá internamente os seus superiores dizendo que tem algo errado. E foi isso que fez com que a polícia caísse em si e visse que não foi apenas um acidente de trânsito. Lá no velório mesmo, eles já começaram a olhar, né, o que o Alisson, né, o suposto assassino que cometeu esse feminicídio, já começou a vigiá-lo, já olhá-lo, até que fosse comprovado que algo de errado estava ocorrendo, né? Assim que terminou de ser feita a análise ali do corpo da Enay. E acabou vendo-se que ela poderia realmente estar morta 2 horas antes. Ele colocou um cadáver no carro, conduziu o carro pelo banco do passageiro, passou pela Praça do Pedágio aqui em Itaúna, até ali próximo do Trevo de Santanense, deixou o carro ir em cima de um caminhão. Que situação! Daqui a pouquinho nós vamos falar desse assassino. Você vai ficar sabendo quem é ele.